Que a Cazé TV é muito carismática e acaba ganhando da GE TV, a gente já sabe. Mas existe um motivo visual que faz essa diferença se tornar ainda maior e talvez você não tenha visto ninguém falar sobre isso ainda. Então esse vídeo é uma análise da composição da imagem da Cazé TV e da GE TV, buscando encontrar aqui alguns fatores, alguns códigos visuais que fazem com que a Cazé TV pareça ser o lugar, como muita gente diz, mais carismático. O que diferencia ali, olhando a imagem esteticamente, a Cazé TV da GE TV? E será que é uma mudança, uma diferença tão grande assim? Você vai ver tudo isso nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Li Cruz, estrategista visual, e o meu trabalho é entender os códigos visuais e como as coisas estão comunicando o tempo todo. Eu faço isso, às vezes, analisando o visual de alguém e cuidando da imagem de mulheres, ou, como hoje, fazendo uma análise um pouco mais geral dessa imagem. E a gente vai fazer essa análise porque a imagem de uma pessoa, a imagem de uma empresa, a imagem de uma organização vai muito além do que as pessoas estão vestindo. A imagem é formada desde o lugar onde você está, quem está sentado do seu lado, a forma e a linguagem corporal que essa empresa, essa pessoa tem, códigos que vão sendo comunicados silenciosamente faz com que a gente tenha uma percepção sobre aquela empresa, uma percepção sobre aquela emissora, que é o que a gente vai analisar aqui hoje. Vamos combinar que nessa Copa do Mundo a gente está vivendo esse duelo e vendo esse duelo acontecer em tempo real. Nas redes sociais as pessoas estão o tempo todo comparando a Cazé TV com a GE TV. Algumas pessoas gostam mais do jeito mais profissional que aparenta ser a GE, outras pessoas gostam do jeito descontraído e irreverente que a Cazé TV tem, outras ainda gostam das emissoras tradicionais, enfim. Quero saber, inclusive, qual dessas é a sua opinião, mas a gente tem esse comparativo o tempo todo. E tem algumas coisas que fazem com que essa diferença fique ainda mais visível, e é o que a gente vai analisar aqui. Olhando aqui diretamente para o cenário da Cazé TV, a gente vê uma diferença muito abrupta do cenário da Cazé TV para o cenário da GE TV. E aí eu vou começar analisando o da Cazé para você sentir a diferença que a gente tem de informações de uma para outra, tá? A Cazé TV aderiu estilos diferentes de estética para cada jogo. Então, essa é a estética padrão dos jogos do Brasil. A gente vê que é uma imagem inteiramente mais amarelada, e essa imagem mais amarelada, ela traz uma sensação de aconchego, de acolhimento e de estar próximo muito grande. É usada no cinema para comunicar mais emoção, para comunicar dias felizes, para comunicar comunhão, felicidade, alegria, calor. Então, na Cazé TV a gente já tem essa estética que é mais amarelada pelo tom da câmera mesmo, tá? Uma correção de cor mais amarelada, luzes mais amareladas. Você pode ver que ali no fundo tem duas tochas de luzes apontando para o teto, que faz também uma luz amarelada. A gente tem ali onde está a camisa 10, também tem esse tom. A gente tem um LED bem fino ali, bem discreto, atrás atrás dessa coluna aqui principal, a gente tem também esse tom amarelado. Então, a gente tem uma estética predominantemente amarelada, que comunica acolhimento, que comunica carisma, felicidade, o sol carioca, que comunica calor humano, que comunica energia, diferente de uma iluminação mais fria, que é o caso da GE TV. Repara como essa diferença puramente de iluminação já torna o tom da conversa muito diferente. Aqui a gente tem uma luz completamente fria, iluminação completamente fria, que inclusive, quando a gente está falando de decoração, quem é designer de interiores aí vai falar, quem é arquiteto aí vai falar, em uma casa onde a iluminação é muito branca, lugares onde a luz é muito branca, tem-se um ambiente muito frio, muito gelado. É tanto que tem arquitetos e designers de interiores que defendem a ideia de que luz fria se usa apenas em cozinha e centro médico, porque é uma iluminação que distancia, que deixa o ambiente mais gelado, não é confortável. E na GE TV, a gente tem uma luz predominantemente fria. Outro ponto é que na Cazé TV, e olhando só para o fundo, tá? Olhando só para o cenário, repara como a gente tem muitas informações. A gente tem muitos símbolos aqui nesse cenário. E símbolos que trazem muito da personalidade do brasileiro. Então, a gente tem o canarinho, a gente tem a mãozinha ali, né, que a torcida usa, a gente tem a bola, a gente tem um tigre, uma onça pintada segurando a bandeira do Brasil, a gente tem o jogo, o tabuleiro ali, né, a mesa de totem
totó, assim como a sinuca, é um símbolo do Brasil, né? Vamos combinar. A gente tem lá no fundo outros elementos, a gente tem vuvuzela, a gente tem muitos elementos aqui no cenário da Cazé TV que demonstram pra gente a energia de comemorar, de torcer, de vibrar, de fazer barulho, de ser uma torcida que está, inclusive, esperançosa com o que vem para o Brasil. Diferente do que a gente vê na GETV, que não muda nada, praticamente eles usam um cenário e cores muito parecidas o tempo todo, e eles estão aqui, ó, inclusive falando de Brasil e Escócia, tá? Eles estão num ambiente onde não tem nenhum símbolo, nenhuma informação, nenhum elemento que vai trazer um pouco da personalidade do programa ou que vai ditar o tom que o programa tem, que vai ditar o tom do que o programa está querendo comunicar. A gente sequer tem as cores do Brasil, a gente sequer tem uma energia de esperança e positivismo sobre a Copa do Mundo. Então, a gente tem essa diferença logo de cara de cenário. E aí você vai percebendo aonde eu tô querendo chegar e por que a gente tem tão clara a percepção da GETV para a Cazé TV e o quão distante elas estão. Mas não para aí não. Outro detalhe é a profundidade. Deixa eu te explicar. Quando a gente está trabalhando um cenário, a profundidade de uma cena no cinema, para gravar um vídeo para o YouTube, para você gravar o vídeo lá para sua empresa, a profundidade ela é muito importante. O que é profundidade? É a distância que você está do fundo, do cenário. Nem sempre a gente tem uma distância boa, né? Nem sempre você está em um escritório, em uma sala, que você tem profundidade para colocar a câmera lá longe, para você ficar no meio da cena, nem sempre isso acontece. Mas quando você consegue gerar a sensação de profundidade atrás de você, isso deixa a cena mais elegante, mais bonita, e você tem a sensação de que o espaço é maior. Quando a gente não tem isso, quando é tudo muito junto, né, você não consegue gerar essa sensação de profundidade, parece que você está apertado. E sabe quando a gente tá vendo lá a Globo e tem os três apresentadores, né? O narrador e os dois comentaristas, eles ficam tudo juntinho, assim, tudo grudado, que dá uma sensação de claustrofobia, que parece que você tá apertado. Essa é a sensação que causa quando você não gera profundidade na cena. E aqui na Cazé TV, eu já vi como é esse estúdio, ele é muito pequeno. Eles fizeram milagre aqui, mas é milagre de iluminação para causar essa profundidade. Porque você repara ali que onde tá o Luizinho, parece que atrás dele tem muito espaço ainda. E não tem. É apenas uma questão de efeito mesmo, de profundidade, de luz e sombra. É apenas uma questão técnica mesmo. E eles conseguiram gerar essa sensação. A mesa ser curva também gera essa sensação. Parece que o meio está mais profundo. E isso dá uma sensação de que eles estão no espaço gigantesco. E dá uma sensação de elegância, de sofisticação, de riqueza. E aí fica no nosso imaginário assim, caraca, a Cazé TV tá voando. Caraca, a Cazé TV tá muito bem, porque eles estão no auge, dá a sensação de sucesso. Enquanto, quando a gente olha para a GETV, não é essa a sensação. Na GETV parece que eles estão esmagados, apertados, não tem um espaço atrás da poltrona. Tá vendo? Não tem uma iluminação para gerar uma sensação de profundidade. Não tem uma luz de corte atrás deles. A iluminação foi projetada para ficar tudo muito chapado. E aí você tem um ambiente que parece que, assim, não teve orçamento. E se não teve orçamento, a GETV não tá muito bem. A GETV já não vai transmitir todos os jogos. E ainda tá com um cenário que não diz nada. Não tem um símbolo, parece que não teve um investimento a mais. Não tem uma cor do Brasil, não tem nenhuma mensagem, não tem nenhuma festividade. Tem no máximo 5 estrelas ali em cima do telão. Não tem uma profundidade, não tem nada, é tudo claro, é tudo gelado. Isso cria um afastamento com o público muito grande. E antes de fazer a minha conclusão, ainda tem mais pontos pra gente ver. Porque além deles estarem sem profundidade, olha como é difícil das 3 pessoas interagirem entre elas. Olha como fica uma poltrona do lado da outra, e aí sempre vai ficar uma pessoa com o pescoço muito inclinado, que deve ser super desconfortável ficar assim o tempo todo, né, de lado, como também a pessoa que tá no meio, ela tem que ficar assim, ó, o tempo todo virando de um lado para outro, senão ela não consegue conversar. As poltronas, elas estão retas, elas não conseguem fazer com que a conversa flua. E aí fica as pessoas no telão, as pessoas aqui do lado, e a conversa parece que ela não flui, não parece que são 3 pessoas conversando, parece que
fica distante, fica estranho. Vou te mostrar o oposto disso para você entender como isso faz diferença. Na Cazé TV, vou pegar essa entrevista aqui, que tem também 3 poltronas, uma do lado da outra, que é onde tá o Chico, o Matheus Cunha e o Beltrão. Tá um do lado do outro, mas repara como as poltronas são inclinadas e isso faz com que ela faça uma meia-lua, e aí eles não precisam ficar com o pescoço completamente inclinado. A conversa gira entre essas 3 pessoas ali. A conversa gira e faz com que todos participem. E ainda tem uma mesinha de centro, que é uma coisa que falta muito na GeTV, porque parece que eles estão muito largados lá. A mesa de centro, ela traz a conversa para um eixo, ela organiza a conversa. E aí você fala, tá, mas como a Cazé TV fez isso? A Cazé TV também não tem muito espaço, tá? Eles não têm muito espaço, mas eles resolveram da seguinte forma: eles colocaram um sofá e 2 cadeiras, de forma que, de novo, eles não ficam todos em linha reta. Então, eles conseguem conversar olhando nos olhos um do outro e a conversa circula. Repara também como tem uma mesa de centro e, como eu disse, parece que organiza e faz a conversa circular. É um símbolo. Li, que bobagem. Não é tão bobagem assim, não. Isso é realmente usado na construção de cena. E isso tem pessoas específicas que trabalham nisso, tá? No cinema, você precisa disso para fazer o tom da mesa circular. E aqui, quando a gente está no Copa Zona, que é o lugar onde eles conversam, repara que a gente tem outros símbolos ali atrás. Tem outro efeito de profundidade sendo gerado, tem as camisas ali, tem ícones que fazem com que a conversa seja um pouco mais dinâmica e pareça mais carismática. Tem personalidade. Mas a própria Cazé TV tem um momento que eles perdem parte disso e eles se tornam um pouco parecidos com a GeTV, que é no modo noturno que eles ativam nos jogos mais tarde do dia, né? Eu não sei se você já viu, mas eles mudam completamente o layout. Eu acredito, inclusive, que é um outro espaço, porque não faz sentido conseguir mudar isso tão rápido. Eles têm um outro estúdio, e esse estúdio ele é completamente diferente daquele que está no clima do Brasil. E isso, inclusive, é interessante porque a gente tem um estúdio muito festivo, comemorativo, que você vê que a energia é outra, e é quando vamos torcer para o Brasil, e tem os outros times. Então, assim, as outras seleções. Quando são os outros países, as outras seleções, a gente não precisa dessa torcida toda. A gente não precisa desse clima festivo todo. E eu achei isso interessante, porque diferencia o momento de torcer pelo Brasil e diferencia o momento de torcer por outras seleções. Só que aqui a gente tem a luz super fria, a gente tem um ambiente muito mais gelado, só que eles conseguiram ainda assim colocar um pouco de carisma, porque aqui o carisma cai bastante. Eles trouxeram os pijamas. Se você nunca viu esse momento do jogo, todo o elenco que tá ali na bancada, eles estão de pijama, porque eles ativaram o modo noturno. Então, tudo fica nesses tons, como se a gente tivesse colocado o celular mesmo ali no modo noturno. Fica tudo mais escuro, nos tons de roxo, azul, mas os apresentadores estão vestindo pijama. E você vê também que os computadores têm muitas figurinhas, lá no fundo ainda tem um cenário digital, mas eles trazem essa energia diferente para que não fique um programa sem graça. Diminui o carisma, mas não fica sem graça. Lembrando que eu estou falando de carisma no sentido estético, tá? A estética fica menos carismática e não que eles ficam menos carismáticos. E aí tem mais um último ponto que acho que vale a gente fazer um comparativo. Eu, como designer gráfico aposentada, tenho um elogio a fazer para o time da Cazé TV. E aqui é um elogio / crítica para a GeTV e elogio para a Cazé TV. Porque, assim, a gente tem na GeTV uma falta de organização estética quando a gente vai para as cenas, né, para as imagens, quando a gente vai para o jogo de imagens ali, para a apresentação, que é uma desorganização que não faz sentido. Parece que eles quiseram ser divertidos, eles quiseram ser descolados e não conseguiram. Porque olha que desorganização nessa imagem. A gente tem 2 telas que não se alinham, a gente tem aqui embaixo um pedaço da imagem lá do estúdio sobrando, a gente tem essa estampa azul escuro com azul clara, que briga muito com o que está em cima, a gente não tem uma hierarquia da informação aqui, a gente não tem as informações organizadas, fica difícil você identificar para onde você deve olhar, o que está sendo dito, qual é o assunto dessa tela. E aí você fala, nossa, pode ser chatice sua. Talvez, mas repara a diferença e me diz se não há uma diferença muito grande aqui. Nessa tela, por exemplo, olha como a gente tem ordem nessa imagem. A Cazé TV e o time de designers, eles conseguem
colocar as coisas no seu devido lugar e fazer com que você rapidamente identifique o que está sendo dito na imagem. E esse é o trabalho do designer. O trabalho do designer não é deixar as coisas puramente bonitas e estéticas, é fazer com que as pessoas entendam a mensagem o mais rápido possível. E quando a gente olha aqui, a gente vê isso. A gente sabe que está no programa Copazona, o monstro voltou para casa, a gente tem uma hierarquia de informação, embaixo a gente tem a explicação do que está sendo dito, a gente tem a foto do assunto, que é inclusive um print de rede social, poderia ser uma grande bagunça. A gente tem 2 telas com os apresentadores. Isso daqui poderia ser uma grandiosíssima bagunça, mas eles conseguem deixar de um jeito muito organizado. De um jeito fácil de ver, fácil de entender e não vira uma bagunça. E a sensação que me dá, olhando isso, me diga se para você também dá essa sensação. Quando eu olho a tela da Cazé TV e a tela da GeTV, eu sinto que a GeTV parece aquele, sabe, com todo respeito aos coroas, tá? Mas parece o coroa que quer ser jovem, mas ele não tá querendo tanto, sabe? Tem coroa que quer ser jovem e ele consegue, ele gosta da Cazé TV. Mas tem o coroa que ele quer ser jovem, mas ele não quer se esforçar muito. E aí me parece isso, me parece a Globo querendo ser um pouco mais jovem, mas ela também não quer muito, ela não tá muito dedicada. Porque assim, não é falta de verba, não é falta de recurso, não é falta de profissionais qualificados, não é falta de nada disso, é falta de querência, sabe? É falta de querer fazer. Enquanto a Cazé TV, eles têm jeito pra coisa. Parece que toda a redação, todos os profissionais, todos os designers, todos os câmeras, todo mundo que trabalha ali, parece que tá muito conectado em energia, em idade, e eles conseguem dialogar com os jovens e também com esse coroa que quer ser jovem. Eles conseguem dialogar com todo mundo. Tudo bem, vai ter gente que vai falar que eles não são tão profissionais, ou que eles não são sérios, que é só algazarra. Aí é uma discussão que vocês podem ter aqui nos comentários. Mas o ponto é, nitidamente, a gente vê uma emissora que soube trazer uma linguagem jovem para o futebol e soube organizar esteticamente isso muito bem, e outra que talvez tenha uma linguagem muito organizada, né, um jeito ali de falar, um elenco muito organizado nos pensamentos, na fala, mas eles não têm esse mesmo cuidado estético. E aqui, assim, os 2 elencos são incríveis, tá? O Jorge Igor, o Formiga, a Luana, enfim, todo o elenco da GeTV é incrível, eu gosto de ver, eu gosto demais deles, assim como gosto demais do elenco da Cazé TV, são diferentes, mas são muito bons. Aqui é uma análise mesmo da imagem, porque a imagem da GeTV nitidamente não consegue ser uma imagem atraente, não consegue ser uma imagem minimamente carismática, sabe? Não dá vontade de você assistir. Essa é a minha opinião, eu quero saber qual é a sua, mas aparentemente, analisando apenas esteticamente, a Cazé TV é convidativa para você participar da energia Copa do Mundo, enquanto a GeTV quer que a atração seja apenas o que eles têm a dizer. Se está funcionando ou não, a gente não tem como ter certeza, mas aparentemente a Cazé TV está conquistando o coração do brasileiro, porque eles conseguem falar a língua do brasileiro popular. Esse brasileiro que quer ver futebol, que quer acompanhar futebol e quer curtir futebol com essa energia alto astral. E esse é um ponto que muita gente não imagina sobre imagem, sobre estética. Quando a estética não é convidativa, você coloca uma carga e um peso, uma responsabilidade de ser magnético muito mais forte no elenco. Então, o Jorge Igor precisa ser muito mais carismático, muito mais convidativo, ele tem que ser muito melhor para fazer uma pessoa ficar ali. Diferente da Cazé TV, que mesmo não estando no momento onde a conversa sobre futebol está talvez tão refinada, eles são convidativos. A imagem faz você querer ficar ali. E, sinceramente, ao meu ver, esse é um dos melhores ganhos de você usar a estética ao seu favor, porque você não precisa insistir tanto para as pessoas verem valor em você. A sua estética está lá dizendo o tempo todo qual é o seu valor, qual é o seu posicionamento, qual é o público que você quer atrair, com quem você está falando. E quando você não usa isso ao seu favor, você coloca uma carga e uma responsabilidade de ser uma pessoa atraente, magnética, carismática, que é muito maior. Então a Cazé pode jogar solto, porque assim,
Você entrou ali, esteticamente você entende onde você tá, esteticamente você entende qual é o tom da conversa, esteticamente você entende qual é o humor daquela conversa e o quão você vai levar a sério, se você entrou ali para se divertir, se você entrou ali para ter uma informação muito séria sobre futebol, se você entrou ali para ter uma conversa com amigos, você consegue entender onde você tá. E isso dialoga muito claramente com o público, e o público se sente cada vez mais confortável por saber que fez uma escolha assertiva do lugar que ele escolheu para assistir a Copa do Mundo e saber um pouco mais sobre futebol. Se você quer um pouco disso aplicado no seu negócio, na sua imagem profissional, na sua imagem pessoal, eu vou deixar aqui embaixo um link que te leva para o meu atendimento individual, uma consultoria comigo, ou para o meu curso Vestidas para Marcar, onde você aprende a se vestir de forma intencional e ativar esses códigos através das suas roupas. Agora me conta aqui nos comentários se você gosta desse carisma da Cazé TV ou se você prefere a AGE-TV. Me conta aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Não esquece de se inscrever, estamos rumo aos 10 mil seguidores, faltam 8 mil, então vamos me ajudar a chegar lá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.